Jesus afirma em Mateus 22, 36, 40 que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, e que o segundo é semelhante, amar o próximo como a si mesmo. Em Marcos 12, 28, 31, a mesma mensagem aparece com força: amar a Deus com coração, alma, entendimento e forças, e amar o próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Às vezes, diante de tantas circunstâncias da vida, a gente começa a perceber que muitas pessoas não são necessariamente maldosas. Muitas vezes elas estão adoecidas, feridas por dentro, carregando dores que não souberam curar. E por não saberem lidar com aquilo que existe dentro delas, acabam tentando jogar no outro o peso que elas mesmas não conseguem carregar. Elas destilam ódio, criticam, julgam, tentam nos colocar em uma vibração baixa, tentam nos puxar para o lugar da dor, da raiva, da revolta, da mágoa. Mas existe um caminho maior, existe um caminho que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus deixou muitos ensinamentos para o mundo, mas existem dois pilares que sustentam toda a sua mensagem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Parece simples, mas não é pequeno, é profundo. Amar a Deus sobre todas as coisas, entender que a nossa vida não está solta, que nada é por acaso, que existe uma força maior conduzindo os nossos passos, mesmo quando a gente não entende o caminho. Amar a Deus é entregar, confiar, respeitar, aceitar que nem tudo vai acontecer da forma que a gente quer, mas Deus continua cuidando de tudo. E amar o próximo como a si mesmo é olhar para o outro com mais compaixão, é entender que cada pessoa carrega uma história, cada pessoa carrega uma dor, cada pessoa tem suas lutas, seus traumas, suas quedas e seus processos. Amar o próximo não significa aceitar tudo, não significa permitir desrespeito, não significa deixar que destruam a nossa paz, mas significa não devolver ódio com ódio, significa não perder a nossa essência porque alguém tentou nos ferir. Jesus era calmo, era firme, era bom, servia, ensinava, acolhia, mas também colocava limites. Mas nunca deixou de caminhar com Deus. E talvez seja isso que falte para muitos de nós. Olhar para Jesus não apenas como uma imagem distante, mas como um mestre de comportamento, como um exemplo vivo de como devemos atravessar esse mundo. Porque a verdade é que nós estamos aqui de passagem. A vida é como um grande teatro. Um dia a cortina se abre, a gente entra em cena, recebe uma família, recebe desafios, recebe oportunidades, que vem com dores, recebe alguns encontros, perdas, recebe missões e um dia, inevitavelmente, a cortina se fecha. Quando esse momento chega, não há mais discurso, não há mais explicação, não há mais promessa. Fica apenas aquilo que nos construímos, fica apenas aquilo que nós construímos. Então eu pergunto, como você está atuando na sua vida? Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Como você tem cuidado da sua família? Como que você tem servido ao mundo? Como que você tem usado a sua voz, a sua presença, a sua história para fazer a diferença nesse mundo? Porque no fim, não seremos lembrados apenas pelo que tivemos, seremos lembrados pelo que entregamos, pelo amor que deixamos, pelo cuidado que oferecemos, pelas vidas que tocamos. O vovô Anésio me ensinou isso de uma forma muito profunda. Durante 5 anos nós vivemos desafios, dores, lutas, quedas, recomeços, aprendizados e milagres diários. E nesse caminho eu vi Deus agir, eu vi Deus transformar. Eu vi um homem que sofreu, que lutou, que caiu, levantou, que amou, que se reconciliou, que deixou um exemplo e que marcou o mundo com sua simplicidade. O vovô Anésio se conectou com Deus. E essa conexão não estava apenas nas palavras, estava nos gestos, no olhar, no abraço, na melhora, na paciência que foi nascendo, na história que foi sendo registrada, no amor que foi sendo revelado. E hoje, quando eu olho para tudo isso, eu entendo que Deus já estava escrevendo essa história muito antes de eu perceber. Muitas vezes eu fui julgado, fui talvez diminuído, desacreditado. Eu sempre tentei servir, trabalhei, estudei, realizei sonhos, tirei minha DRT, meu Cresce, fui DJ, excursionista, garçom, entregador, empacotador. Meu primeiro serviço, servente do vovô Anésio. Depois eu estudei, busquei conhecimento, tive formações, pós-graduações, tentei ocupar espaços onde muitas vezes não me valorizavam. Mas Deus estava vendo, Deus estava preparando, Deus estava conduzindo. E talvez a maior lição seja essa: quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus transforma até aquilo que parecia dor em propósito, transforma julgamento em força, transforma lágrima em missão, transforma perda em legado. A passagem de uma vida para outra nem sempre é simples. A saudade dói, a ausência aperta. A mente volta nos vídeos, nas lembranças, nos momentos, nos abraços, nas palavras. Não há como não sentir, não há como não lembrar, não há como não chorar. Mas quando existe fé, a dor não vira desespero. A dor vira reverência, vira gratidão, vira uma memória sagrada. Porque quem entregou tudo nas mãos de Deus sabe que a morte não apaga o amor, a morte não apaga o exemplo,
A morte não apaga aquilo que foi construído com verdade. Por isso, eu quero deixar uma mensagem para você. Não permita que o ódio dos outros roube a sua luz. Não permita que a dor dos outros destrua a sua missão. Não permita que pessoas adoecidas façam você adoecer junto. Ore, entregue, perdoe, coloque limites, mas continue caminhando. E acima de tudo, olhe para Jesus. Espelhe-se em Jesus, caminhe-se com os passos de Jesus. Pratique dentro de você a calma, a bondade, o serviço, a compaixão, a entrega. Porque quando você começa a se aproximar dessa energia, dessa consciência, desse amor, a vida começa a ganhar outro sentido. Nós viemos aqui para servir. Servir a Deus, servir a família, servir os idosos, servir o Brasil, servir as pessoas, servir o mundo com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E quando a cortina da nossa vida se fechar, que a nossa história possa dizer: ele tentou amar, ele tentou cuidar, ele tentou servir, ele tentou deixar o mundo melhor do que encontrou. Porque no fim, é isso que fica. O amor que a gente viveu, a fé que a gente sustentou e o legado que a gente deixou. Deus abençoe.